que é atualização, né, no mercado, preparação de aulas, migração para o remoto e para o ensino à distância, interesse dos alunos, como motivar, reconhecimento do professor, remuneração, divulgação e venda de cursos, porque hoje, além da ligação com a instituição, com as instituições, a gente está trabalhando também com a venda de cursos por nossa conta, né? Isso é muita coisa para a gente conversar num encontro só. Então, a gente foi subdividindo, né? No encontro passado, a gente começou a falar de atualização, de preparação de aulas, hoje a gente está trazendo um pouco de atualização no mercado. A ideia é a gente trazer esse bate-papo, e hoje eu vi um formato muito legal, que eu vi numa live no YouTube, do pessoal ler um livro junto, sabe? Assim, debater também, achei muito legal, talvez a gente possa pensar em alguma coisa nesse sentido também, mas vamos aos poucos, né? E aí a pretensão realmente é a gente bater papo, a gente deixa no encontro anterior algo meio encaixado de alguns temas para a gente conversar no encontro seguinte, até para o pessoal quiser se preparar um pouco, e também vão surgindo os assuntos também entre um encontro e outro, porque quem se inscreve pela primeira vez, eu peço para responder aquelas perguntinhas, então eu já vou sabendo o que a gente pode trazer, né? Aí a gente ficou e às vezes, assim, algum encontro pode não ser o assunto de interesse de todo mundo, né? Às vezes pode ser mais de uns, mais de outros, mas eu acho legal a gente estar sempre nessa rede. Nossos encontros duram 1h30, né? Para também não cansar todo mundo. A escolha do domingo foi porque é um dia que ninguém está dando aula, né? Porque segunda a sexta, às vezes o pessoal dá aula, e às vezes o pessoal dá aula de sábado, então domingo a gente sabe que ninguém está dando aula. E daí eu acho que é legal que todo mundo puder participar sempre, mesmo que o tema não seja tão ligado ao seu tipo de curso, ou ao seu interesse, porque a gente vai trocando informações e vai trocando impressões, né? Então, a gente ficou com algumas coisas, né, meio pendentes do nosso encontro passado, né? Que a gente falou de andragogia, né, do ensino para adultos, e da capacidade de escuta do professor. A gente está com foco ainda no conteúdo, né, na formação das aulas. A gente falou disso no encontro passado, e a gente trouxe para hoje postura do professor em sala, a sala de aula invertida, atualização profissional do professor. Então, gente, para a gente falar de postura em sala de aula, eu acho que a primeira coisa que eu queria jogar para vocês aqui, para a gente começar a falar um pouco, é do professor conteudista, sabe? Aquele que chega na sala, fala, e ele não faz a mediação com os alunos, né? Aquela educação bancária. Eu ainda vejo muito isso, gente. Eu vejo muito isso na universidade, e eu vejo muito isso nos treinamentos corporativos, né? Esse professor que ele ainda está com esse modelo de que ele só fala, ele não tem a habilidade de mediar. Eu acho que a questão, eu vejo muito a percepção de que não é preciso método para ensinar. Tá? Então, eu vejo muito, e aí eu vou falar tanto na universidade, quanto no treinamento corporativo, que o eu sei, eu gosto de falar, é o suficiente. Só que aí, quando a gente joga, a Luciana falou da andragogia, eu vou trazer a sala de aula invertida, que é algo que é fundamental para você trabalhar com adulto, né? E uma série de coisas, quanto a gente vê os professores se preocuparem com método de ensino. Então, assim, independentemente de ter ou não uma disciplina no mestrado, no doutorado ou algum outro curso, mas assim, peraí, será que para ensinar é só intuição ou eu preciso de método? Eu vejo que o método é uma coisa que está muito abandonada hoje. E aí eu vou dizer não só no ensino de adulto, mas como no ensino também da criançada e tal. O pessoal que saiu da pedagogia agora ainda tá, mas tem o abandono do método, né? Da necessidade. Aí eu não preciso, né, aprender a ensinar.
E aí eu vejo que quando a gente fala dessa questão da aprendizagem, do método, eu vejo muita gente ligada com tecnologia, de saber usar a ferramenta, e a gente não está falando disso, né? Nós estamos falando de outra coisa. E aí, eu achei interessante, acho que foi a Marli, acho que a Marli que trouxe essa história do professor meio período. Isso a gente tem mesmo, e de complementação de renda, e isso está acontecendo, não é nem bom nem ruim, a gente não está trazendo isso aqui. Mas eu anotei algumas coisas que eu venho percebendo na minha experiência, que eu queria colocar para a gente em debate. Às vezes eu vejo que, eu vejo às vezes alguns extremos. Ou o professor raso demais, ou o professor hermético demais, é o que acaba sendo conteudista. Porque o raso demais, ele tem medo das perguntas, né? Então deixa eu falar pra caramba um monte de coisa que eu li na orelha de livro, procurei na internet e vou falando, aí ninguém pergunta. Ou o professor hermético demais, que ele dá aula para ele mesmo, né? Porque ele não olha para os alunos, para o nível dos alunos, e ele dá aula para ele mesmo. E aí eu trago que aí eu vou trazer uma birra pessoal, tá bom, gente? Assim, eu vou até sair um pouquinho, mas é uma birra pessoal do professor leitor de PowerPoint. Sabe? Que a aula dele é ler o PowerPoint. Quando, assim, se eu tivesse num evento público, eu não ia falar isso, mas a gente que está aqui, só o grupo pequeno, eu falo, gente, o leitor de PowerPoint, ele está chamando o aluno dele de analfabeto, né? Porque se ele precisa ler o PowerPoint, porque o aluno não sabe ler. Né? Ele está chamando o professor de alfabeto. E aí, o que eu trago isso? Do quanto nós estamos muito acostumados, como professores, a explicar, e a gente não se aprimora na arte de fazer perguntas, porque essa é a grande maneira de você desenvolver o teu aluno, sabendo fazer perguntas para ele. Eu tinha, antes de começar, eu treinar o quanto o professor sabe realmente fazer perguntas para os alunos para instigar o aluno a pensar. A gente está muito acostumada a dar resposta. Mas sabe aquela perguntinha que está lá no subconsciente do aluno e ele não parou para pensar e a gente vai lá e dá aquela cutucada e aí abre a porta para vir a avalanche? Aí tem a ver com o que a gente falou no encontro passado, dessa coisa do ouvir, né? E também o que às vezes eu vejo são algumas verdades absolutas em sala de aula, e isso me incomoda muito, para vocês. Vou trazer até algumas coisas que eu vi ou que eu ouvi, né, acontecendo. Por exemplo, um dia eu estava num ambiente aí, que eu acho que não vem ao caso se é treinamento corporativo, se é universidade, né, a gente tá, mas onde eu estava ouvindo um professor falando que ele estava dando aula de sustentabilidade. E aí, ele comentou com a pessoa com que ele estava conversando, falando assim, eu dou aula de sustentabilidade, aquele monte de teoria, né? Porque eu vejo dentre os meus clientes, nenhuma empresa mexe com isso de verdade. Aí, gente, eu não conhecia a pessoa, mas eu quase entrei na conversa, porque aquilo me arrepiou de ponta a ponta, né? E aí, eu e a Ana Paula, a gente trabalhou numa empresa, gente, mineração, mas que fazia uma proposta altamente sustentável. Então, assim, a gente tem a experiência de que realmente existem empresas com práticas sustentáveis. Mas o que eu vi, professor? O universo dele era meia dúzia de clientes que ele tinha como consultor. E aí ele trouxe com isso uma verdade absoluta. Então, ele estava falando em sala de aula que sustentabilidade era só uma coisa de teoria. Mas por quê? Que o universo dele é daquele tamanho, e aí ele criou a verdade absoluta em cima do universo daquele tamanho. Outro dia também, conversando com, professor que falou assim, eu falo, né, para os meus alunos que gente nova não sabe fazer gestão. Quem sabe fazer gestão é gente mais velha. Não, mas isso também é outra verdade absoluta que a gente não pode levar em conta, porque tem um monte de gente mais velha que não faz gestão nem da própria vida, nem da própria agenda, e você tem um monte de gente novinha, sabe? Que são gestores, assim, super, assim, que são exemplares. Então, essas verdades absolutas, eu estou pegando ninguém em São Paulo passa fome. Então, essas verdades absolutas que
às vezes eu vejo, elas me assustam um pouco, porque a gente está trazendo, às vezes, do nosso mundo, e o mundo do aluno, em algumas coisas, pode ser muito maior do que o nosso. E a gente está perdendo a oportunidade de aprender com os alunos, né? Com esse foco da absoluta e de trazer essa questão do nosso mundo. Então, aí, o quanto faz tempo que a gente não vai aprender? Aí a pergunta para nós como professores, né? O quanto tempo a gente não vai aprender sobre a área que a gente domina? E o quanto a gente não aproveita os alunos para a gente aprender? Essa relação, ela pode se tornar muito mais intensa quando a gente olhar para professor e aluno junto, sabe? Não aquela coisa, eu estou de um lado, você está do outro. Que uma coisa que me deixa muito triste é quando eu vejo o professor falar assim, aluno é tudo vagabundo. Não, peraí, sabe? Será que a gente, principalmente quando a gente pega turmas pequenas e tal, a gente pode fazer esse julgamento? Sabe? Qual é o critério para a gente fazer esse julgamento? Por que aquele aluno não está indo bem? Nossa, gente, eu peguei um aluno agora que, além dele estar trabalhando enlouquecidamente, porque ele trabalha com logística hospitalar. Vocês imaginam que está sendo logística hospitalar agora, em época de Covid. O filho dele sofreu um acidente de carro. Vocês acham que esse aluno vai render igual os outros estão rendendo? Não, não vai render. Sabe? E eu vou poder colocar ali um questionamento em cima dele, assim, vou poder tratar da mesma maneira? Não, não vou. É claro que tem regras, a gente tem nossas coisas. E às vezes ele não vai bem na tua matéria. Agora, por que ele não vai bem na tua matéria? É ele ou é você? Tá, a gente tem os caras que não estão nem aí, a gente sabe que a gente tem os caras que não estão nem aí. Mas quando você vê uma turma que não tá andando, peraí, aonde está a tua, como professor, né, nesse latifúndio aí? Qual é a tua parte como professor? Que é sempre essa visão de que o aluno não está nem aí, né? O aluno não quer saber, não quer saber de nada. Então, o colocar dois, né? Eu de um lado e os alunos do outro, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que estar muito atenta com a postura do professor. E aí, quando a gente entrou, eu queria só colocar mais uma coisa do que o Nivaldo e a Ivani falaram, dessa questão da expectativa, né? Isso da expectativa e da ementa. Então, assim, da expectativa, a gente sabe que naqueles grandes eventos são chamadas as estrelas, né? Então, é o Mário Sérgio Cortella, né? Não, essa galera e tal. Mas a gente, com o treinamento do dia a dia, e eu proponho para vocês que a gente faça um encontro só para falar sobre isso, o quanto a gente sabe oferecer para os nossos clientes monitoramento de resultado. Porque a gente vai lá, dá o treinamento na empresa e vai embora. Qual é o sistema de monitoramento de resultado que a gente oferece? Então, será que não está faltando a gente estudar um pouco isso? Nossa, tem uns 3 ou 4 livros que eu já vi de ROI, de retorno sobre investimento em treinamento. Então, quando eu vou lá vender um treinamento para uma empresa, o que eu ofereço? Já te dou a palavra, Fran. O que eu ofereço para eles? Como é que eu vou medir esse resultado? Então, como é que eu, como professor, estou buscando técnicas disso? Né? Como é que eu estou buscando aprender sobre isso? E aí, quando a gente fala da ementa, Fran, eu vi que você levantou o dedinho, já vou te passar. Quero mostrar um slide que o Nivaldo falou da questão da ementa, né? E quando a gente vai pensar no design da nossa aula. Eu gosto muito de trabalhar com isso aqui, ó. Deixar vir o compartilhamento, tá. Com essas 3 instâncias na hora de formar a aula, sabe? O que o aluno precisa aprender, isso tem que constar na minha aula de todo jeito. O que o aluno deve aprender e o que o aluno pode aprender. O que eles precisam aprender não vai dar para sair de lá sem isso.
né? O que eles deveriam aprender, que seria o ideal, né? O que eles sairiam ali da aula com o aprendizado ideal. E o que eles poderiam aprender, que é a mais, é a cerejinha do bolo. Então, acho que quando a gente organiza a aula nesses 3 níveis, assim, isso aqui eles precisam aprender, isso aqui eu tenho que constar de todo jeito na aula. Isso aqui seria bem legal se eles aprenderem. Putz, isso aqui eles vão sair os melhores do mercado com isso. Talvez a gente consiga organizar um pouco o conteúdo, porque esse precisam aprender, ele tem que ser de todo jeito. Mas se a gente consegue levar a turma para o poderiam aprender. Né? Essa é uma... Perguntando é assim, como você, como treinadora, sabe que cada um dos seus alunos deu o resultado na empresa que o seu curso tem que levar? Entendeu? Assim, como é que a gente vai trabalhar para que este monitoramento possa ser feito, até às vezes, pelos gestores, e dali a 5, 6 meses a gente vai voltar e vai sentar com esse cliente e analisar esse resultado. Então, ele é um trabalho que ele vai além do treinamento. Ele tem o treinamento e esse monitoramento depois. E aí eu quero puxar do que o Nivaldo falou. Quando, às vezes, o pessoal fica com uma expectativa de uma estrela, de você ser igual ao Karnal, esse tipo de coisa. Mas quando você chega para ele e fala, olha, eu não vou, né? O meu método não é um método de show, mas eu estou trazendo para você uma metodologia de trabalho, tá? Onde, inclusive, eu vou conseguir avaliar com você daqui a 5, 6 meses qual é o resultado que isso deu. Talvez essa expectativa com relação à estrela, ao showman, ela caia um pouco, porque você está trazendo para ele método de trabalho, e não apenas, olha, eu vou dizer para você, olha, não, eu vou deixar o pessoal participativo, tá? Não, mas você fala igual o Karnal? Olha, igual o Karnal eu não falo, mas a gente vai avaliar assim, ó, daqui a 6 meses eu vou trabalhar com uma avaliação com você, não do meu trabalho, mas a avaliação de que se deu certo com a tua equipe, de nós mostrar para eles, porque veja, por que a empresa não contrata dessa forma? Uma das matérias que eu dou no curso de psicologia organizacional é técnicas de treinamento. E a principal coisa que eu passo para o pessoal, inclusive aquele slide que eu puxei ali, é um slide da minha aula, aquele que eu falei do deveriam aprender e tal, essas empresas precisam contratar, né? O que elas têm que levar em conta para contratar? E aí, eu vejo que o pessoal que contrata, às vezes, não tem muita informação, não tem muita vivência, não tem toda hora uma Ivani, assim, para contratar, entendeu? E aí, o que acontece? Cabe a nós, que somos os treinadores, eu acho que vender essa inovação. Então, quando você chega, vou pegar um exemplo de um treinamento que eu fiz numa empresa de TI. Então, eram 2 instâncias de treinamento, eram os gerentes e eram os analistas sêniores. E aí eu falei, gente, eu vou treinar o analista sênior, mas o que adianta você mexer no analista sênior se o chefe desse cara não vai estar envolvido? E como é que a gente vai fazer? Aí eu fiz um processo de gamificação com eles, tá? Onde a gente tinha o seguinte sistema. O que a gente via no treinamento era quinzenal, a gente via no treinamento, eles tinham que aplicar ao longo da semana. E aí, essa aplicação ao longo da semana, ela tinha avaliação em 3 instâncias. Ela tinha avaliação do gestor, dos pares, tá? E a autoavaliação. Isso ia somando pontos, a gente fez baseado no Guerra nas Estrelas, então ficou um negócio bem bacana. Só que aí, o que foi acontecendo? Com isso, eu fui fazendo um treinamento indireto com a gestão daquele funcionário, porque eu sabia que eu estava treinando o analista sênior e o supervisor podia ferrar tudo. Claro. O supervisor não ferrar tudo, porque às vezes a liderança te chama para treinar a equipe, mas o problema é a liderança, e eu já estava ligada nisso. Né? Então, ao treinar os analistas sêniores, eu fiz esse processo de envolvimento, eles tinham que preencher um negócio, dar umas estrelinhas, e uma coisa assim, só que as estrelinhas tinham que ser justificadas. Então, para isso, eles precisavam prestar atenção e ter acesso ao material do treinamento. Então, o que eu estou colocando? Isso foi uma coisa que durou uns 3 ou 4 meses, não foi um voltar para fazer uma avaliação depois. Mas com isso,
você já vai criando uma concretude no seu treinamento, tá? E você vai envolvendo a liderança que normalmente fraga tudo. Essa questão do se vale a pena ou não. Porque, veja, eu já passei por algumas situações dessa, onde eu começo a ver que a pessoa tá, o problema é a minha equipe, o problema é a minha equipe, e ele tá gritando para você que o problema é ele, né? E aí, eu vou trazer a história da arte de fazer as perguntas. Porque você não vai dizer para esse gestor que o problema é ele, mas da maneira que você vai conduzir essa conversa do briefing, ele já vai começar eu não tenho, eu não faço, né? Eu não. Peraí, então, vamos começar a fazer esse ajuste primeiro aqui, porque depois vai ficar complicado, né? Quanto será que vale a pena quando a gente tem essa percepção, a gente não insistir, não o problema é você, mas trabalhar a nossa técnica da sala de aula invertida né, nesse levantamento de briefing. E aí, esse gestor perceber, inclusive, que se ele não fizer um trabalho antes, ele não vai conseguir dominar a equipe, tá? E aí você inverte, até retarda um pouco um treinamento que você poderia ganhar mais, tá? Mas aí você vai fazer a coisa para ter resultado, do que a gente fechar o olho e fingir que está trabalhando a equipe, e a equipe finge que está dando certo. Nossa, eu passei por uma situação uma vez que eu fiquei chocada, porque eu tive essa proposta muito direta. Fui trabalhar uma equipe de gestores, e o problema não eram os donos da empresa, realmente eram os gestores. E aí um dos gestores me chamou num canto e falou assim, olha, eu não estou muito afim disso não, tá? Mas vamos fazer assim, a gente faz um combinado, né? Eu falo que tá tudo bem, você me passa aí o que você quer, e aí, né, fica tudo certo. Eu falei, não, a gente não vai fazer combinado nenhum. Quer dizer, o cara já queria combinar comigo a falcatrua, né? Eu falei, não. Mas, quando a gente volta aí pro dono da empresa, eu tenho trabalhado muito isso, de virar para o dono da empresa. Mas como? Pelas perguntas. Mas como é que isso acontece? Quando você faz a reunião, como que você faz tal coisa? Ah, eu não faço. Mas não fazendo, como é que você acredita que eles vão conseguir ter essa resposta? Né? Ah, eu não tenho indicador. Como é que a gente vai medir? Sabe? E alguns clientes, eu tinha muito medo quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu tinha muito medo de cliente não fechar, né? Porque cliente não fechar é caixa abaixo, e aí a gente começa meio sem grana, sozinho e tal. E aí eu comecei a perceber que alguns contratos, eles são mais prejudiciais se você fecha do que se você não fecha. E aí eu comecei a arriscar um pouco mais, sabe, de levar, lógico, não é todo o trabalho que você vai falar assim, é perfeito, a gente vai fazer, nossa, deu certinho, tal, até porque o trabalho da gente não é perfeito. Mas sabe quando não tem condições mínimas de temperatura e pressão, vamos dizer assim, o quanto vale a pena, porque aí acaba não dando certo, né? E aquela pessoa acaba até te queimando um pouco no mercado, sendo que, na verdade, o problema é ela, mas aí você passou por cima justamente para pegar o trabalho. Então, eu acho que faz parte da gente, até para a gente se diferenciar, gente, porque consultor e treinador tem em toda a esquina, tá? Toda a esquina não tem um, tem 10, né? É que agora não pode aglomerar, mas quando podia aglomerar tinha 10, né? Um em volta do outro. Então, o auto-intitulado e uma série de coisas, você tem um monte. E aí, como é que você vai entrar na tropa de elite? Não é na hora que você vai fazer o treinamento que você vai fazer um belo treinamento, porque lá você já está na etapa final. Você vai entrar na tropa de elite no briefing. A gente pode fazer, tá aqui na pauta aqui, um bate-papo entre a gente só para falar de briefing, né? Mas assim, você vai para a tropa de elite no briefing. Até porque você vai jogar o teu preço e tudo mais antes de começar o trabalho. Então, da gente sair desse lugar comum, tá? Que é onde a gente foi lá para o começo, que era o professor conteudista, né? E aí a gente já entrou no retorno. Eu tinha pensado em trazer atualização profissional, mas eu acho que a atualização a gente vai deixar para o próximo encontro, né? Mas da gente entrar nesse diferencial. Agora eu vou parar
né, que é o coração dessa questão. Muito gestor acha que o treinamento não vai levar a empresa a nada. Se a gente consegue trabalhar com indicadores, a gente traz dados, né? E às vezes esses indicadores, eles podem vir em coisas que são mais simples do que a gente imagina, mas a gente precisa contar com o apoio das empresas. Então, por exemplo, redução de tempo é um indicador que a gente pode trabalhar. Então, vamos pensar aqui, uma reunião de liderança onde todo mundo briga, tá? Essa reunião leva 4 horas. Alinha o comportamento e essa reunião leva 1 hora. Ó, pensa numa coisa, 3 horas de salário de cada gerente. Já pagou. Então, às vezes, quando a gente fica pensando em indicadores muito complexos, os indicadores eles podem ser mais simples. Então, tem redução de tempo, isso é um indicador muito fácil da gente medir, e a gente mede isso com a hora de salário. Tá? Então, para ser teu parceiro dentro da empresa, e ele, assim, você passa para ele né, o que você vai medir, e o cara de custos pega e faz a medição para você, porque daí não dá, né? Não dá para a gente ser contador, né? Treinador técnico, né? Fazer programação e tal. Mas essa é uma questão. Retrabalho. Então, às vezes, você tinha uma coisa de conflito entre as áreas. Sei lá, você pega um financeiro e industrial, eu venho muito de indústria também. Você pega financeiro e vendas. Aí, um processo, ele levava 4, 5 dias porque ele tinha retrabalho. Tá? O tempo de diminuição desse processo é o tempo onde você pode mensurar financeiramente ali. Então, a gente trazer essa questão do indicador mesmo. E de como a gente pode criar esse indicador, porque todos nós somos pequenos, mas como a gente pode criar esse indicador com o apoio do cliente, usando inclusive a estrutura do cliente, porque quando você usa a estrutura do cliente, até você começa a envolver outros departamentos no treinamento.